Todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre. Nós estamos estudando Profetas Menores do Antigo Testamento. A lição é número 5, Obadias, o juízo divino virá. Será ministrado no dia 30/7/2023. Essa revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. No primeiro tópico, o cenário da mensagem do profeta Obadias. O autor diz que os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, considerando-os como um povo irmão, desconsiderando-os como um povo irmão. Este comportamento suscitou a ira de Deus e, por meio dos profetas, o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias a Edom foram: Obadias 1:3. A soberba do teu coração te enganou, com o que habita nas fendas e das rochas, da sua alta moradia, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Aí no item 1.1, conhecendo um pouco mais do profeta. O autor diz que o nome Obadias significa servo do Senhor. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, as opiniões chegam a variar do 9º até o 2º século a.C. Os profetas Naum, Jonas e Naum, assim como Obadias, tinham em comum o fato de suas mensagens não serem direcionadas a Israel e nem a Judá, mas uma nação estrangeira. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui a revista Betel Dominical do 2º trimestre de 1994, Auxílios Didáticos ao Professor, página 18, que diz: os estudiosos do livro acham difícil designar uma época específica. A estimativa chega a variar em torno de 6 séculos, com a probabilidade de ter vivido antes do exílio babilônico, previu a condenação de Edom, o maior inimigo de Israel. Comparando com Jeremias 49:7-22, com relação a uma profecia posterior sobre o mesmo assunto, o qual contém muitas similaridades verbais com a predição em temos agora diante de nós. Como é um versículo muito longo, uma citação muito longa, eu não vou ler. Tá? Depois os irmãos possam estar lendo aí mais tarde em separado. 1.2. A mensagem do profeta. O autor comenta que Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou aos edomitas que seriam castigados assim como os povos inimigos do povo de Deus. Os edemonitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Isto desagradou ao Senhor, que por meio do profeta Obadias que anunciou sua destruição. O autor diz que, embora a mensagem do profeta fosse o castigo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. No dia do Senhor, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra o inimigo dele, bem como a vitória para aqueles que permanecerem fiéis a ele. Obadias 1:17. Mas no nome de Sião haverá livramento e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as herdades. O autor conclui que, embora não haja detalhes de como será este dia, o profeta afirma que o reino será do Senhor, numa clara mensagem de confiança e afirmação na soberania de Deus. Aí no tópico do comentarista, o autor cita a Bíblia de Estudo Pentecostal. Embora o Novo Testamento não se refira diretamente a Obadias, a inimizade tradicional entre Esaú e Jacó também é mencionada no Novo Testamento. Paulo refere-se a... Só um minutinho para eu ver aqui. A inimizade entre Esaú e Jacó em Romanos. Romanos 9, de 10 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, como concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles assim escrito, e nem tendo feito bem
o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. E passar a lembrar da mensagem de esperança de que Deus nos dá todos que arrependerem de seus pecados, tanto judeus quanto gentios, e invocarem o nome do Senhor serão salvos. Romanos 9,13. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não somente essa, mas também Rebeca, como concedeu a Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Romanos 15, de 7 a 12. Portanto, recebei um dos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai todos os nossos povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, naquele que levantar para reger os gentios esperarão. E por fim aqui, terminar o tópico 1, o item 1.3. Deus comanda a história. O autor diz que o primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Obadias 1:1. A visão de Obadias: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado ao gentio um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. E as nações que declarariam guerra a Edom, tivessem diferentes motivos, estariam cumprindo o propósito de Deus sobre a queda da nação. O autor conclui que fica evidente que Deus comanda a história e conduz em direção à sua vontade final. No tópico comentarista, o autor cita aqui Adilson Faria Soares, Lições Bíblicas, CPAD, segundo trimestre, 1993, página 15 e 16. O comentarista diz que os versículos 1, 2, 8 e 18 encontramos por 4 vezes a expressão assim diz o Senhor, e o Senhor o disse, como prova de origem da autoridade divina na sua mensagem que anuncia o juízo moral e Deus contra as nações, inclusive Edom, por sua crueldade contra Israel. O comentarista conclui que todas as nações serão julgadas no dia do Senhor e nenhuma escapará. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, o pecado de Edom. Até lá, se Deus assim permitir.